Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Supremo determina prazo máximo de 90 dias para ministros analisarem pedidos de vista. Latrocínios e furtos crescem em novembro na cidade de São Paulo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. A polícia do Rio de Janeiro confirmou que o motorista embriagado que provocou o acidente que matou um bebê recém-nascido na cidade de Niterói já tinha sido indiciado por outra morte no trânsito. O Leonardo Ack traz mais detalhes para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, Salsi, segundo a Polícia Civil, o indiciamento ocorreu no ano passado. O motorista, identificado como Lucas Alves Araújo, teria batido numa moto. O acidente provocou a morte do motociclista. Mesmo assim, o condutor não foi preso na ocasião. O carro era o mesmo que ele dirigia na véspera deste Natal, quando bateu violentamente no veículo em que estavam a mãe, o pai e o Davi, de 1 mês e 15 dias. A criança morreu horas depois de dar entrada no hospital. Agora, segundo a Polícia Civil, o exame do motorista atestou o consumo de bebida alcoólica, mas as taxas estavam dentro do permitido pela lei na hora do teste, que foi realizado horas depois da colisão. Com isso, Lucas não foi preso em flagrante. Ele vai responder, sim, em liberdade por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e também por lesão corporal. Salsi. Certo, Léo. Já conversamos novamente. E ainda sobre o trânsito, a polícia faz um alerta para o aumento de motoristas que misturam álcool e direção nessa época do ano. Só em 2022, na Grande Florianópolis, cerca de 1.000 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool. A multa é de quase R$3 mil, além da suspensão da carteira por 1 ano. O flagrante foi registrado por câmeras de monitoramento da BR-282 na entrada de Florianópolis. A caminhonete atravessa as 4 pistas, corta a frente de outros carros e acaba causando um acidente. O motorista sob efeito de álcool perde totalmente a condição de ser um bom motorista. Ele perde a noção de tempo, de espaço, de distância. O veículo atingido foi lançado sobre o canteiro e capotou. Os 2 ocupantes tiveram ferimentos leves. Segundo a polícia, o motorista da caminhonete se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e foi levado para a delegacia. A multa por dirigir embriagado é de quase R$3 mil e o infrator perde o direito de dirigir por 1 ano. Mais de 1.000 motoristas foram flagrados este ano sob efeito de álcool nas rodovias federais, só na Grande Florianópolis. Semana que vem, uma tragédia que marcou a vida da Rebeca completa 2 anos. Um motorista bêbado atropelou a família dela, que estava na calçada. A adolescente de 15 anos ficou presa embaixo do carro. Com várias fraturas, ela passou 20 dias na UTI. Ela perdeu o baço, perdeu o ovário e perdeu a trompa, um lado, né? Os 2 braços quebrou, a mão, ela tem uma cirurgia, ela bacia, a costela. O motorista foi condenado a 5 anos e 7 meses de prisão. Que sirva de lição para as pessoas, né? Não beber e dirigir não é certo. Por outro lado, no fim de semana do Natal, houve 85 acidentes graves em rodovias pelo Brasil. O número é 65% menor que em relação ao feriado do ano passado. O número de mortes também caiu. Durante o Natal, a movimentação nas estradas foi intensa em todo o país. Nas rodovias federais, as fiscalizações aumentaram para auxiliar na prevenção de acidentes. A Operação Natal da PRF começou na quinta-feira, dia 22, e terminou ontem em todo o país. Mais de 60 mil carros foram fiscalizados, 16% a mais que em 2021. Mais de 45 mil motoristas passaram pelo teste do bafômetro, um aumento de 51%.
A fiscalização ajudou a reduzir o número de mortes em 38% em comparação ao ano passado. No estado de São Paulo, 169 pessoas foram multadas por não usarem o cinto de segurança e 39 por usarem o celular enquanto dirigiam. A Polícia Rodoviária Federal registrou uma queda de 65% nos acidentes graves em todo o Brasil no feriado de Natal. Ao todo, foram 85 ocorrências com 56 mortes. Dessas, 2 foram aqui no Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal, ela intensificou as fiscalizações que mais causam letalidade no trânsito, mais causam acidente e letalidade, que são as ultrapassagens em local proibido e a embriaguez ao volante. Em Goiás, uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete deixou 2 mortos. O acidente na BR-158, na cidade de Piranhas, causou as únicas mortes no estado. 1, 2, 3. Cuidado aí. Nós diminuímos de 9 para 2 os mortos, mas é muito difícil a gente comemorar, porque são 2 vidas perdidas. É muito triste para quem trabalha com fiscalização saber que pessoas não chegaram no seu destino final. No Distrito Federal, marido e mulher morreram após um acidente na BR-070. 2 adolescentes de 12 e 15 anos tiveram ferimentos graves. Foram interrompidas agora há pouco as buscas por um menino que foi soterrado em Minas Gerais. A Virgínia Nalon traz as atualizações deste caso. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. Os bombeiros interromperam na noite desta segunda as buscas pelo menino Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos. Luan estava na casa que foi destruída por um deslizamento de terra na madrugada de domingo, em Antônio Dias, a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Outras 3 casas também foram atingidas pelo barranco. 2 irmãs, Marli Custódia dos Santos, de 51 anos, e Aparecida de Fátima Rodrigues, de 54, foram retiradas sem vida dos escombros. Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo da 3ª vítima, Bruna Santiago de Paula, de 18 anos. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 11 pessoas ficaram feridas nesse deslizamento. 3 seguem internadas. 2 famílias desalojadas foram encaminhadas para a casa de amigos ou parentes. Outras 3 famílias que também ficaram desalojadas foram levadas para um abrigo público. Salce. Obrigada, Virgínia. Cerca de 180 mil pessoas foram afetadas pela chuva que atingiu a Bahia no fim de semana. 85 cidades decretaram situação de emergência. Uma pessoa morreu. 106 municípios baianos foram atingidos por enchentes. Jequié, que fica a 360 quilômetros de Salvador, ficou debaixo d'água. Este caminhão ficou submerso. Em Itapetinga, as ruas ficaram alagadas depois que o nível do rio Catulé subiu. As ruas também ficaram alagadas na cidade de Ipiaú. A água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas no estado. Agora, os destaques internacionais. Subiu para 49 o número de mortes provocadas pela tempestade de neve que atinge os Estados Unidos. É a primeira vez que uma nevasca atinge uma área tão extensa na América do Norte. No estado de Nova York, 27 pessoas não resistiram. O estado de Nova York foi um dos mais afetados. Um cenário dramático para equipes de resgate. Há vítimas em acidentes de trânsito, mas também pessoas encontradas sem vida em praças e dentro de carros estacionados. Em cidades como Buffalo, a neve acumulada já passa de 1 metro de altura. A governadora Katie Hochul decretou estado de emergência. Ela admitiu que em algumas regiões, famílias ficaram mais de 3 dias sem energia elétrica. Em todo o país, ainda há mais de 1 milhão de pessoas às escuras. Cerca de 70% dos moradores ainda estão sob alerta meteorológico. Autoridades pedem que todos permaneçam em casa por causa do risco de congelamento. O clima extremo provocou temperaturas abaixo de 0 em 48 dos 50 estados americanos. Em algumas regiões, termômetros marcaram menos 56 graus. Casas inteiras congelaram, assim como as plantações. Na Flórida, meteorologistas alertaram para a chuva de iguanas.
A temperatura baixa faz com que esses animais de sangue frio fiquem paralisados e caiam das árvores. Apesar de parecerem mortas, as iguanas costumam sobreviver e recuperar a força assim que o frio diminui. Mais de 17 mil voos foram cancelados por causa da nevasca nos últimos 5 dias. Também houve milhares de atrasos. Segundo as companhias aéreas, as péssimas condições meteorológicas fizeram com que equipamentos congelassem e muitos funcionários não conseguiram chegar aos aeroportos. Os terminais ficaram lotados. Já comprei passagem em outra companhia e agora o voo foi cancelado. Diz essa mulher que deveria ter viajado há 2 dias. Meteorologistas dizem que a tempestade começa a perder força, mas o aumento da temperatura só deve ser sentido nos próximos dias. 17 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após 11 dias de uma forte nevasca que também atinge o Japão. A região norte foi a mais atingida, principalmente em áreas rurais. As autoridades pediram aos moradores que sejam cautelosos e evitem passeios não essenciais. Em algumas cidades de Nagano, na região central do Japão, as temperaturas marcaram 15 graus negativos na manhã desta terça-feira. Em estradas do país, veículos ficaram presos por causa da tempestade de neve. Muitos acidentes aconteceram enquanto moradores tentavam limpar a neve que ficou acumulada no telhado. Bombeiros aconselham que esse trabalho nunca seja feito sozinho. Nas províncias de Yamagata e Niigata, a neve está acumulada em mais de 1,5 metros. Dezenas de trens e voos foram suspensos durante o final de semana. Mas, segundo o Ministério dos Transportes, as atividades já foram normalizadas. A China não vai mais exigir quarentena para viajantes que chegam ao país. Quem traz as informações para a gente é a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Oi, Silvia. Olá, Salsi. A medida anunciada pelas autoridades sanitárias começa a valer no dia 8 de janeiro e se soma ao relaxamento de outras restrições anti-Covid no país. A partir do mês que vem, apenas um teste negativo recente vai ser exigido para entrar na China. O setor de turismo celebrou a decisão. Atualmente, para entrar no país é necessário uma quarentena de 5 dias e mais 3 dias em observação domiciliar. A China tratou a pandemia durante 3 anos com tolerância zero, fechou fronteiras e isolou cidades inteiras. A decisão de abrir as fronteiras vem depois das autoridades de saúde considerarem que a Covid se tornou menos perigosa por causa das vacinas. Ao mesmo tempo, a medida acontece quando há uma avalanche de casos confirmados. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas suas informações. 3 ONGs anunciaram que vão suspender as atividades no Afeganistão. A medida foi tomada após o Talibã, na semana passada, decidir proibir o trabalho humanitário de mulheres no país. Ao todo, 6 organizações não governamentais que ajudavam o Afeganistão anunciaram que desistiram de trabalhar no país. O Talibã também já havia proibido que o público feminino frequente universidades. O grupo retomou o poder no Afeganistão em agosto do ano passado e desde então quer impor a sua interpretação da lei islâmica e remover a influência estrangeira do país. De volta ao Brasil, triplicou na cidade de São Paulo, no mês de novembro, o número de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. É o que aponta um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O Marcos Guimarães detalha melhor essas informações para a gente ao vivo. Oi, Marcos, boa noite para você. Ei, Salcio, boa noite para você e para todos que nos acompanham. No levantamento da polícia, além dos latrocínios, os furtos também cresceram no mês passado na capital. Os furtos, em geral, subiram de 17.955 em novembro de 2019 para 20.869 em novembro de 2022, crescimento de 16,2%. Se olharmos só os furtos de veículos, também houve alta, de 3.193 para 3.884, um aumento de 21,6%. Já os latrocínios triplicaram, subiram de 2
para 6. Ainda segundo a Secretaria, a cidade de São Paulo registrou nos 11 primeiros meses deste ano 497 ocorrências de homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar. Esse número é o menor em 22 anos. Esse levantamento exclui os anos de 2020 e 2021, por conta do distanciamento social gerado pela pandemia. Portanto, o comparativo é em relação a novembro de 2019. Salce. Obrigada pelas explicações, Marcos. Uma falsa dentista foi presa pela polícia do Rio de Janeiro enquanto realizava procedimentos estéticos sem autorização. O Leonardo Aque está de volta com as informações deste caso. Oi, Léo. Oi, Salsi. Olha, a mulher era estudante do 7º período do curso de odontologia. Maiara Gomes foi encontrada num salão de beleza onde dava expediente. O salão não tinha licença de funcionamento, Salsi. Agora, a polícia chegou até ela por meio de uma denúncia. Além do salão, a estudante atendia numa clínica no centro do Rio e na casa dos pacientes. E, segundo a polícia, ainda fazia anúncios na internet dizendo ter especialização em harmonização facial e na aplicação de botox. A estudante prestou depoimento e foi liberada. Agora, ela vai responder por exercício ilegal da profissão de dentista. A pena pode chegar a 2 anos de prisão. Salsi. Obrigada, Léo. A Polícia Federal identificou mais 3 suspeitos de envolvimento na tentativa de ataque à bomba em Brasília. Um inquérito sobre o caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. A segurança na capital federal foi reforçada. O Senado Federal anunciou hoje que o acesso de pessoas será restrito até a posse do presidente eleito Lula em 1º de janeiro. Em uma rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo. Depois da tentativa de ataque à bomba, o aeroporto de Brasília também terá mais policiamento para o dia da posse presidencial. Equipes vão monitorar áreas internas, externas e vias de acesso. O principal suspeito pelo crime está detido no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A Justiça converteu a prisão em flagrante de George Washington de Oliveira Souza em prisão preventiva. Segundo as investigações, George veio de carro do Pará e alugou um apartamento no bairro Nobre da capital federal. Com ele, os policiais encontraram armas, munições e uniformes camuflados. O empresário disse à polícia que gastou R$160 mil com as armas. Além de George, outras 3 pessoas já foram identificadas pela Polícia Federal, mas ainda não foram presas. Os suspeitos seriam os executores e financiadores, tanto da ação que colocou uma bomba na via de acesso ao aeroporto aqui de Brasília, como dos ataques que ocorreram no centro da capital há 2 semanas, quando um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal e colocou fogo em carros e ônibus. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal enviasse o inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Agora, para que mandados de prisão ou de busca e apreensão sejam cumpridos, será necessária a autorização do ministro. Além da bomba encontrada perto do aeroporto, no domingo, a Polícia Militar achou mais explosivos e coletes balísticos numa área de mata, no Gama, cidade que fica a 35 quilômetros da capital federal. O futuro governo dá sinais de que vai manter os principais cargos nas mãos do PT. Isso tem dificultado as negociações com os partidos que ajudaram a eleger Lula. Uma preocupação do mercado é com o Ministério do Planejamento, que ainda está vago. O impasse que gira em torno do comando do Ministério do Planejamento está dificultando a conclusão da montagem do primeiro escalão do novo governo. Depois de decidir que Marina Silva vai para o Ministério do Meio Ambiente, uma das ofertas de Lula para Simone Tebet foi a pasta do Planejamento. Mas a senadora sofre grande resistência por parte do PT e da equipe do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E por isso, Tebet não estaria confortável em aceitar o cargo. A senadora também teme não ter autonomia para montar a própria equipe e assumir o comando de um ministério esvaziado. Amanhã, ela tem uma nova conversa com Lula. O primeiro presidente já demonstrou, tem grande carinho, respeito e reconhecimento em relação à senadora Simone Tebet como uma líder especial dentro do MDB. Mas como ele já havia dito,
tratando sempre com os partidos e junto com esse diálogo que ele toma a decisão. A indefinição e a demora para decidir quem vai assumir o planejamento também tem causado desconfianças no mercado financeiro, que espera um nome que possa ser um contraponto às ideias do futuro ministro da Fazenda. Então se esperava que houvesse um contraponto, de modo que se atendesse àquilo que o mercado espera, que é uma gestão fiscal mais responsável do próximo governo. Mas, no entender do mercado, as sinalizações até agora adotadas caminham na direção oposta. Então, sim, a não indicação até agora de um nome gera essa expectativa negativa do mercado. O nome da preferência de Fernando Haddad é o do economista André Lara Rezende, que resiste em assumir o ministério. Outra pessoa que tem a simpatia de Haddad e do partido é o atual líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que poderia resolver o impasse. O presidente eleito quer terminar de montar sua equipe até no máximo quarta-feira, mas sabe que não vai conseguir atender a todos. Partidos aliados já estão reclamando que as principais pastas da esplanada estão nas mãos apenas do PT. Hoje, Lula se reuniu com União Brasil e com o PSD. O petista ainda precisa acomodar o PSOL, o PDT, a Rede, o PV e o Podemos. Nós temos ainda 16 ministérios que o presidente está conduzindo os encaminhamentos para que a gente possa conduzir esses anúncios e dar posse a todas as ministras e ministros no dia 1º de janeiro. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. À espera do anúncio dos novos ministros do governo eleito, a Bolsa de Valores fechou a segunda-feira com queda de 0,87% aos 108.737 pontos. O dólar subiu 0,83% e terminou o dia cotado a R$ 5,20. Os combustíveis atingiram o menor valor no ano, agora em dezembro. Depois de vários aumentos e da queda no preço, provocada pela isenção dos impostos federais, 2023 pode começar com novos reajustes. Na última abastecida de 2022, Edson pagou menos de R$ 5,00 no litro da gasolina, bem abaixo dos quase R$ 8,00 que chegou a pagar ao longo do ano. Se você pegar aí no final do mês, dá uma diferença grande. 2022 foi de grandes oscilações no preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, na primeira semana do ano, custava em média R$ 6,63, de acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Na última semana, o preço médio chega a R$ 4,93, R$ 1,70 a menos. A queda nos preços começou a ser registrada a partir de julho, quando foram aprovados projetos de redução dos impostos dos combustíveis. Uma das medidas, a que zerou a tributação federal, vence no último dia do ano. E depois disso, os combustíveis podem voltar a aumentar. Que é terrível para o posto, para o empresário do segmento de combustíveis, porque precisa de muito capital de giro para sustentar isso, e mais ainda para o consumidor, que é o que paga a conta no final. Analistas apontam que o preço da gasolina pode voltar para a casa dos R$ 7,00 logo no início de 2023. Elias gasta até 2 tanques de combustíveis por semana e está preocupado. É uma preocupação grande, ainda mais no começo de ano, impostos, IPTU, escola de menino, tudo isso. Vai atrapalhar bastante para a gente, com certeza. O Supremo Tribunal Federal mudou regras internas e fixou o prazo de 90 dias para os ministros devolverem para julgamento os processos parados por pedidos de vista. O Matheus Escavazini tem os detalhes. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. As mudanças foram aceitas por todos os ministros. Até agora, os magistrados tinham 30 dias para devolver o processo para julgamento após o pedido de vista. Mas, na prática, a regra não era cumprida e muitos processos ficavam parados por anos. O pedido de vista é quando o ministro quer mais tempo para analisar um caso e interromper um julgamento. Atualmente, quase 500 processos estão parados. Com a nova regra, após 90 dias, se o ministro não devolver o processo, o caso poderá ser pautado para julgamento. Outra mudança foi em relação às decisões individuais urgentes. Agora, elas vão ter que passar imediatamente pela análise dos outros ministros. No caso dos mandados de prisão, o julgamento vai ter que ser presencial. Nas outras decisões, poderá ser de forma virtual.
As novas regras devem ser publicadas no início do próximo ano. Salce. Obrigada, Matheus. Agora a gente fala do palco do Réveillon mais famoso do Brasil, que já começou a ser montado. Depois de 2 anos de pandemia, a praia de Copacabana deve receber 2 milhões de pessoas. A segurança foi reforçada para que o público possa assistir ao show de luzes com 12 minutos de duração. Não importa se o sol apareceu ou não. A cena mais comum ao andar pelo calçadão de Copacabana é ver as pessoas tirando fotos na praia mais famosa do país. Paisagem, que é a coisa mais bonita que tem no Rio aqui, né? A gente tem aqui todos os pontos de referência, a gente consegue ver o bondinho, a gente consegue ver o forte. A praia é o cenário de um dos réveillons mais conhecidos do mundo. Os palcos deste ano já estão sendo montados. Uma das estruturas vai receber Zeca Pagodinho, a atração principal da festa. Para saudar 2023, serão 12 minutos de show pirotécnico na tradicional queima de fogos. Há também a promessa de mais luzes e menos barulho. Serão 20 mil efeitos visuais no céu. Fim de ano aqui é mágico, né? Os fogos artificiais aí, isso aqui, o mundo inteiro, isso aqui é reconhecido internacionalmente, o mundo inteiro aqui está de olho. Depois de 2 anos com as areias praticamente vazias, Copacabana deve receber 2 milhões de pessoas na noite de Réveillon. E este ano a segurança vai estar ainda mais reforçada. A Polícia do Rio vai usar detectores de metal nos pontos que dão acesso à praia. 30 torres de monitoramento também vão ser instaladas ao longo do calçadão e na areia. Câmeras em helicópteros e drones vão enviar imagens ao vivo para o Centro Integrado de Comando e Controle da PM e outras 3 centrais. Há 5 dias da virada, a expectativa dos turistas é de que o sol volte a brilhar. Mas para alguns o que importa é estar no Rio. E se no dia 31 chover, atrapalha alguma coisa? Atrapalha. Um pouco, mas dá para vir. Não atrapalha não, viu? Não. Compensa. Rio é Rio. Quem puder vir, venha. O Thiago gosta tanto do Rio que seria facilmente confundido com um carioca. Mas ele é alemão. Escolheu a cidade para passar o fim de ano por uma razão simples. Ele diz, além de lindo, é melhor chover do que nevar. At least it's not snow, right? Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.